Olá, pessoal! Então, estamos aqui de volta para o último exemplo utilizando loops. Esse exemplo que eu vou passar para vocês hoje, agora, né, é criando um modelo para a FAQ, né? Não sei se todos sabem, para a FAQ é um modelo de decomposição de dados, né, dados multi-way, ou seja, dados com 3 dimensões ou mais. E aí, a gente vai rodar esse modelo, né, com um conjunto de dados que já está aqui, né, esse X, que tem 1.210 amostras por 17 variáveis, que são comprimentos de onda, e 10 profundidades, ou seja, eu tenho todas essas, o resultado, né, o resultado espectral para cada uma dessas profundidades e para cada uma das amostras. Então, o Parafac ele vai decompor esses dados, né? Tipo uma PCA, só que para dados multi-way. Então, como eu tenho o PLS2Box, né, dentro do MATLAB, ele faz todos os cálculos através do PLS2Box. Porém, eu não vou abrir a extensão do PLS2Box, eu vou fazer tudo por código. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu coloquei OP igual para a FAQ, entre parênteses, options. Então, quando eu faço isso, ele vai fazer aqui, ele vai aparecer aqui todas as opções que eu consigo mudar para fazer um modelo para a FAQ. Então, eu consigo fazer tudo por código. Então, aqui a gente, no Parafac, a gente consegue colocar algumas restrições, né? Eu vou colocar aqui a não negatividade, se tem algum espectro assim, negativo, né? Como não é da natureza dos dados, ele coloca tudo positivo. Então, aqui eu vou colocar a não negatividade nos 3 diferentes modos. Então, é só eu vir aqui, op.constraints. 1 seria o primeiro modo, que seria das amostras. 2 seria dos comprimentos de onda. 3 da profundidade. Ponto type, no caso, type seria a não negatividade, que está entre aspas simples, né? Por ser um texto. E aqui esse OP, porque é as opções, né? Então, dentro das opções eu vou mudar isso. E o OP, lembra que a gente coloca o nome do arquivo, né? Da estrutura, ponto, o que a gente quer mudar ou utilizar, né? No caso aqui, eu vou utilizar os constraints que estão aqui, ó. Constraints. Então, quando eu clico aqui, ó, op.constraints, ou seja, só eu copiar isso aqui e o que eu quero mudar dentro disso. E também eu quero que não apareçam os gráficos, porque ele demora muito mais. Então, eu coloquei o op.plots e coloquei none, ou seja, não vai aparecer nenhum dos gráficos. Então, eu vou rodar, então ele já aplicou dentro desse OP, e aí eu quero fazer 5 modelos do Parafac, no mesmo conjunto de dados. Então, aqui ó, eu vou fazer um for de i, indo de 1 até 5, que seriam 5 modelos, e aí eu vou salvar algumas informações em uma estrutura model. Então, no caso, esse model, na primeira coluna e em 5 linhas, no caso, ele vai colocar os resultados do modelo. Aqui, ó, eu coloco para a FAQ, que ele vai fazer o modelo, entre parênteses, o nome do conjunto de dados. Esse 3 seria o número de componentes que eu quero utilizar. O OP seria as opções que eu já mencionei, né, que eu já coloquei algumas opções anteriormente, e o I seria os 5 diferentes modelos que eu vou fazer. 5 diferentes não, né? Os 5 modelos para o mesmo conjunto de dados. E aí aqui, eu pedi que na segunda coluna, ele salvasse o que tá, ele vai salvar, então aqui, ó, tá o nome desse primeiro aqui que eu fiz, né? Esse model entre colchete, entre chaves, né? Colchete não, entre chaves. E vírgula 1, que seria então, dentro do modelo que eu calculei, eu quero que salva na segunda coluna os detalhes desse modelo. Ponto detail. E na terceira coluna, dentro do detail, ou seja, dentro do model, entre chaves, a segunda coluna, que é essa aqui que eu acabei de realizar, eu quero que salva para mim a variância acumulada, né? A variância explicativa desse modelo, que é isso aqui. E na quarta coluna, eu quero que salva, a partir também da segunda coluna, que foi onde eu salvei os details, eu quero que salve o core consistency, que é outra propriedade do Parafac. Então, vamos ver como que se dá isso. E ó, ele está fitando, né? Então, ele está fazendo o modelo Parafac 5 vezes.
E aí ele já realizou o modelo do Parafac. Então aqui, ó, ele salvou tudo nesse model. Então quando a gente clica aqui, tá vendo que ele está em forma de cell array. Então, na primeira coluna, ele salvou o modelo. Se eu clico aqui, ele coloca Load Model ou View Row Contents. Se eu vim aqui nesse Row Contents, ele vai abrir todas as opções daquele modelo que ele realizou, que ele calculou. Nessa segunda coluna, eu salvei o quê? Os details de cada modelo. Então, cada modelo tem vários detalhes. Então, eu salvei os details. E a partir dessa segunda coluna, eu salvei os details a partir da primeira coluna. E a partir dessa segunda coluna, que são os detalhes, eu peguei duas outras informações, que seria a variância e o Core Consistency, que é uma propriedade do Parafac, que é um meio da gente ver os componentes escolhidos se estão corretos ou não. Então, por exemplo, aqui eu peguei a variância explicada a partir do detail, que foi o SSQ, eu acho. Está em algum lugar aqui, esse SSQ, dentro do SSQ eu peguei esse PERC. Então, aqui ó, dentro do SSQ eu peguei o PERC. Aí no Core Consistent é a mesma coisa, dentro do Core Consistent eu peguei a Consistency. Então, a mesma coisa. Então, eu extraí essas informações de dentro do detail. E aí, eu vou fazer um gráfico também com essas duas informações. Por exemplo, ele está aqui em Cell Array. Como que eu retiro do Cell Array? A gente já expliquei, é só a gente usar esse Cell 2 Mat. Então, eu quero aqui a variância e o Core Consistency. A variância, eu quero as cinco linhas na terceira coluna. E o Core Consistency da quarta coluna. Então, se eu fazer isso aqui, ele extrai aquelas informações que estão dentro do Cell Array. E aí eu quero fazer um gráfico, eu vou fazer um subplot com duas linhas e uma coluna. E aí no primeiro gráfico eu vou plotar a variância em símbolos de bolinha e vou colocar um título, né? E no segundo gráfico eu vou colocar o gráfico do Core Consistency. E aqui a gente pode plotar e ver aqui os resultados da variância e do Core Consistency. Bom, isso era só mais um exemplo para mostrar que também a gente consegue fazer loops com cálculos, né? Com modelos, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer, às vezes, um PLS ou um PLSDA várias vezes, a gente consegue fazer, né? Utilizando também o for, né? Porque a gente vai repetir aquele modelo tantas vezes. E vamos extrair as informações, né? Então, é mais uma opção aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo, compartilhem com os amigos, compartilhem nas redes sociais. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo.